Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 14 a 17, onde está escrito assim: Eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Paulo, quando escreveu esta carta aos irmãos da cidade de Roma, ele já vinha realizando um trabalho digno do nome do Senhor, porque ele havia sido alcançado por Jesus para a salvação, e aquele encontro de Jesus com Saulo, que se transformou em um Paulo, foi um encontro marcante, significativo, e que marcou de uma vez por todas um direcionamento seguro para que ele pudesse caminhar na luz do Evangelho da glória de Deus. O Evangelho manifestado e declarado por Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Ele provou, demonstrou de várias formas como é o evangelho verdadeiro, poderoso, genuíno. Pode existir inumeráveis evangelhos por aí, mas evangelho verdadeiro só existe um. É o evangelho de Cristo, fundamentado na vida e obra do Senhor Jesus. Este evangelho é aquele evangelho que é poderoso, que ele confronta, que ele traz às pessoas, que regenera, que liberta, enfim, é um evangelho que é manifestado através do poder glorioso do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um evangelho poderoso, não é somente de palavras, não é somente um evangelho diluído, faz de conta, como existem muitos por aí. O evangelho de Cristo, ele é sublime, ele é salutar, ele é diferenciado, tanto no seu conteúdo quanto nos seus resultados. Nós somos resultados do que o evangelho de Cristo, quando pregado a nós na oportunidade, pregaram com sinceridade, com verdade, sem falsificar a palavra de Deus, e, portanto, o Espírito Santo aplicou em nossa vida aquela palavra ligada ao Evangelho, e nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e o Evangelho, ao nos confrontar, nos levou a uma decisão, ao arrependimento da vida em que nós vivíamos outrora e a crer no que Jesus propõe para nos salvar e libertar. Isto por meio do Evangelho, porque Evangelho, no seu conteúdo, na sua essência, é Cristo. E às vezes as pessoas dizem, Evangelho não salva, mas Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Então, se não houver Evangelho, não tem a manifestação do poder de Deus para a salvação.
Então veja que o evangelho, ele é indispensável, precisa ser anunciado a tempo e fora de tempo, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir, mas o evangelho precisa ser pregado. O nome de Jesus precisa ser proclamado, declarado, anunciado em todo e qualquer lugar onde houver a oportunidade. Porque este é o evangelho que Jesus constituiu e ao terminar o seu trabalho e obra aqui na terra, por ocasião da sua ressurreição, ele se apresentou aos discípulos e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer no evangelho, que fala de perdão, que fala de salvação, que fala de Jesus, que fala da eternidade, será salvo. Porque o evangelho apresenta Jesus. Então as pessoas creem em Jesus para a salvação. E quem não crer será condenado. Então, e o resultado é que, tendo pregado, o Senhor cooperou com eles e começou a manifestar sinais, prodígios, maravilhas, milagres em vários lugares. Isto como prova e resultado de um evangelho que satisfaz, um evangelho que muda as vidas, um evangelho que adentra o coração do ser humano e o coloca em sintonia com a vontade de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo, depois de vários anos trabalhando no evangelho, ele disse: nada se propunha saber senão o evangelho. E ele queria cumprir com alegria o ministério que recebeu do Senhor de proclamação do evangelho. E aqui aos irmãos da cidade de Roma, ele diz que era devedor, porque ele era portador da mensagem do evangelho, a mensagem libertadora, salvadora, e ele tinha esta mensagem em seu coração e o comprometimento de proclamá-la, conforme Jesus disse: ide pregai. Onde houver uma criatura, onde houver uma pessoa, o evangelho precisa ser pregado. Então ele disse: eu sou devedor, tanto a grego quanto a bárbaros. Eu reconheço que eu tenho dívida, tanto aos sábios como aos ignorantes. Por quê? Porque eu sou possuidor de uma mensagem que eu recebi do Senhor, que transformou a minha vida e que agora me capacita a proclamar esta mesma mensagem a outras pessoas, para que elas também, no encontro com Cristo, sejam salvas, libertas e transformadas e passem a ser os novos mensageiros do Senhor ao longo da vida. E ele diz: e assim quanto está em mim, ou seja, no que depender de mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ele tinha como uma dívida para com aquele povo e disse que tinha no coração a prontidão de ir até eles e pregar-lhes o evangelho. E este evangelho, que movia a Paulo em todo o seu viver, ele descreve com palavras poderosas. E no versículo 16, ele assegura dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele não tinha vergonha do evangelho de Cristo. Se bem que quando a pessoa se identifica, se compromete com Cristo e o seu evangelho, ele vai ser desprezado, humilhado, perseguido, enfim, vai ter vários impedimentos para dar prosseguimento à sua vida, mas foi o que Jesus disse, que nós seríamos perseguidos, desacreditados, zombados pelas pessoas, mas isso não importava. O que nos importava é ser fiel ao Senhor e pregar o seu evangelho, porque quem faz a obra é Deus. E Paulo também
decidiu ir por este caminho. Quantas situações difíceis ele enfrentou, simplesmente por pregar este evangelho puro, simples, porém verdadeiro, com resultados que marcaram vidas para sempre, inclusive a dele. Então ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não importa qual seja a pessoa, a descendência, a raiz de onde veio, o que importa é que o evangelho é para todos. Portanto, não importava se judeu ou grego, ou bárbaro, ou quem quer que fosse, ou livre, servo ou livre, o evangelho era para todos eles. E ele disse, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Então nós encontramos aqui razões por que Paulo dizia em alto e bom som que não se envergonhava do evangelho de Cristo e que nós nos nossos dias também possamos entrar por este caminho e não nos envergonhar do evangelho de Cristo, em vista do alto preço que se paga por ser leal, fiel às palavras do evangelho. Mas é o que Jesus espera de cada um de nós. A fidelidade, o temor, a lealdade, a obediência e a prontidão em fazer a sua vontade, proclamar o seu nome, os seus feitos, as suas obras, para que vidas sejam atraídas pelo evangelho para a salvação. Então Paulo diz que o evangelho, ele era boas novas. A mensagem que Jesus trouxe, ela tocava profundamente no coração das pessoas, na essência da vida. E, portanto, todas as vezes que Jesus esteve pregando, ou ensinando, ou curando, ele estava demonstrando na prática o que é o verdadeiro evangelho. E quando pregando, as pessoas ouvindo, o coração se abria, a palavra entrava. Quando ensinando, ele estabelecia os fundamentos da convicção de fé. E quando curando, ele deixava marcado na vida da pessoa o sinal do milagre, que é o resultado do evangelho. Então o evangelho é boas novas, notícias que as pessoas precisam ouvir. Não é a que elas querem, mas é a que elas precisam. O perdido precisa de uma mensagem que alguém está à procura dele. O pecador precisa de uma mensagem que há um Salvador à procura dele. O doente precisa de uma mensagem de saber que o médico dos médicos está à procura dele. Enfim, é Jesus quem salva. É Jesus quem liberta. O meio de propagá-lo é pelo evangelho. E devemos fazê-lo no poder do Espírito Santo. Porque evangelho não se prega na letra, se prega no Espírito. Porque a letra incha, mas o Espírito edifica. Então, quando há a junção do evangelho com a ação do Espírito Santo, o trabalho se realiza. E foi realmente o que Paulo disse, porque é poder de Deus para a salvação. Então, evangelho como poder de Deus. Se queremos experimentar o poder de Deus, é só pregar o evangelho. O evangelho é puramente a demonstração do poder de Deus. Nele se realizam milagres e maravilhas. Então, vimos, em primeiro lugar, por que não devemos nos envergonhar do evangelho. Apesar de tantas situações que enfrentamos contraditórias, simplesmente por servir a Jesus e pregar o seu evangelho. Mas o evangelho, em primeiro lugar, nós observamos que ele é boas novas.
quando as pessoas ouvem falar do Evangelho, isto pode atrair o coração deles para se voltarem sobre quem estamos falando na pregação do Evangelho, sobre Jesus, Filho de Deus, que veio para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho é boas novas. Como boas novas, ele também, em segundo lugar, ele é o poder de Deus. Então, uma mensagem pura, simples, profunda, verdadeira, e quando esta mensagem verdadeira é proclamada, o poder de Deus se manifesta. Então, em segundo lugar, não podemos envergonhar do Evangelho, porque nele se manifesta o poder de Deus. E a terceira razão, para não nos envergonharmos do Evangelho, é que ele liberta o homem. O homem antes do Evangelho e depois do Evangelho tem uma diferença muito grande. Antes de ouvir o Evangelho, ele é um pecador perdido, desgarrado, distante, inimigo de Deus. Após ouvir o Evangelho, ele é atraído para a presença do Senhor Jesus. E as marcas da libertação e transformação se estabelecem naquela vida. E então, ele passa a ser denominado como aquele que foi salvo por Jesus. Ele agora desfruta da salvação que começou com a proclamação do Evangelho, despertou a fé no coração, levou a Jesus, recebeu a libertação e tornou-se como tendo a salvação perfeita e gloriosa que em Jesus Deus quis revelar. Esta salvação, ela vem como resultado deste Evangelho. Hoje é preciso se voltar a esta prática de pregar somente o Evangelho. Não precisa o Evangelho e mais isso, o Evangelho e mais aquilo, o Evangelho e mais aquilo outro. E quando faz isso, dilui-se o Evangelho, mistura-se com qualquer coisa e ele fica impotente. Não há manifestação do poder, não há libertação, não há salvação, não há mudança de vida. Por quê? O Evangelho tem que ser pregado como ele é, conforme Jesus ordenou, sem misturar, sem acrescentar e sem tirar alguma coisa dele, mas proclamá-lo na sua totalidade. O Evangelho pleno, em que anuncia a respeito de Jesus, que salva, cura, liberta, reveste de poder, batiza com o Espírito Santo e coloca no coração a esperança da segunda vinda de Jesus para ir desfrutar com ele na eternidade. Estes temas estão inclusos no verdadeiro Evangelho. Ele sempre vai apontar para Cristo, porque o Evangelho é de Cristo. Se o Evangelho for de João, de Antônio, de Barnabé, de Pedro, de Antônio, de quem quer que seja, não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é singular e o conteúdo dele está nas Sagradas Escrituras. É aonde nós precisamos analisar, ler, estudar e pesquisar, porque ali estão as bases do Evangelho verdadeiro e poderoso, que quem entende e proclama este Evangelho jamais se envergonhará dele. Pelo contrário, ele está disposto a ir até a morte e a prisão, se preciso for. Mas o Evangelho de Cristo não sairá do seu coração e dos seus lábios. Não tem como tirá-lo mais, uma vez que alguém experimentou este Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Você experimentou este Evangelho, eu experimentei, cada um de nós, e nós não podemos
agora na proclamação, diluí-lo, julgando que as pessoas não vão entender se dissermos a ele na sua essência. Mas quem abre o entendimento e dá a compreensão é o Espírito Santo. Portanto, deixe que este trabalho pertence a ele, não pertence a mim nem a você. A nós pertence. Anunciar o Evangelho como ele é, sem mistura, sem acrescentar e sem diminuir. Pregá-lo na sua totalidade. E fazer isto com temor e tremor, debaixo da graça de Deus. E certamente resultados começarão a acontecer em vários lugares onde este evangelho chegar. Evangelho não encontra barreira. Aonde chega, ele se estabelece e faz o trabalho. O mensageiro pode ter alguma dificuldade. Paulo disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Ela não está presa. O mensageiro pode, em algumas situações, chegar a esse estado, mas a palavra está livre e, portanto, ele continuará falando, mesmo numa situação adversa da vida. Mas sendo o evangelho de Cristo, resultados vão aparecer aos milhares e de milhares. Quantos por este mundo afora tiveram este encontro com o evangelho, foram confrontados por ele, libertos e transformados, e em Cristo receberam a salvação que ele veio oferecer gratuitamente para todo aquele que nele crê. Então, com razão, Paulo podia dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você tem se envergonhado de pregar o evangelho? Tem se calado diante das situações? Lembre-se que você uma vez foi salvo pelo evangelho e há outras pessoas que precisam ouvir este mesmo evangelho que você ouviu. E você é o responsável por proclamá-lo em alto e bom som, em todo e qualquer lugar. Que se lhe der a oportunidade, fale de Jesus, pregue o evangelho, anuncie a Cristo e as suas obras. Isto será suficiente para que vidas sejam encaminhadas a Cristo para receber dele esta salvação maravilhosa e eterna que ele nos conferiu. Portanto, sigamos adiante, pregando o evangelho, sem nos envergonhar dele, mas com coragem e denodo, com alegria e gratidão, proclamemos o evangelho de Cristo, para que todo aquele que nele crê seja por Jesus salvo e liberto, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.